Opa, sim, começou a gravação. Então vamos lá para essa outra parte, a terceira parte da nossa aula, né? E agora a gente vai falar da composição percentual em massa, né? Como que a gente calcula aqueles percentuais e massas ali dos átomos, né, que compõem aquele composto. Essa composição percentual em massa, lembre-se bem, ó, aqui nesse enunciado da atividade anterior, vocês observaram já a composição percentual em massa, ó, eu já dei ela, 18,59, 37,27, tá? 44,16, tá? Desses elementos químicos aqui. Agora a gente vai aprender a como calcular essas porcentagens em massa, tá? Como que você obtém essas porcentagens aí em massa do elemento químico ali no composto, tá? Então é bem simples, né, para você obter. É simplesmente pegando a massa do elemento na amostra e dividido pela massa total da amostra, tá? E depois multiplicando por 100%, aí você tem, então, a composição percentual em massa daquele elemento químico, ou a percentagem, né, em massa daquele elemento, tá? Então vamos fazer isso aqui por esse exemplo, ó. O eucaliptol, né, que é um princípio ativo presente nas folhas de eucalipto, ele tem em uma amostra, né, observa-se uma massa total de 3,16 gramas desse composto. Então, a massa total da amostra é 3,16 gramas, tá, de eucaliptol. Aí, em sua composição, tem o quê? 2,46 gramas de carbono. Então, o carbono tem 2,46 gramas. Hidrogênio tem quantos? Hidrogênio tem 0,373 gramas. E oxigênio tem, vamos lá, e oxigênio tem 0,329 gramas, tá bom? Então, essa é a massa de cada elemento químico ali naquela amostra de eucaliptol. O que ele pede? Ele determine as percentagens em massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Como você faz isso? Utilizando essa expressão aqui, ó. Massa do elemento na amostra e a massa total da amostra. Você tem a massa do elemento da amostra? Tenho. Do carbono, 2,46. Do hidrogênio, 0,373. Do oxigênio, 0,329. Tá? Então, você já tem a massa do elemento na amostra. Agora, outro dado, você tem a massa total da amostra? Tem, ó, que o problema, né, já dá, que é 3,16 gramas. Então, eu tenho uma amostra ali de eucaliptol de massa total de 3,16. Então, qual é o passo? Simplesmente colocar nessa equação. Então, vamos lá, porcentagem em massa do carbono. Seria o quê? A massa do elemento na amostra, que é 2,46 gramas, dividido o quê? Pela massa total da amostra, que é 3,16 gramas. Qual é o outro passo? Multiplicado por 100%. Aí você obtém o valor. Porcentagem do hidrogênio é o quê? Massa, certo? Do elemento químico na amostra, que é 0,373 gramas, dividido pela massa total da amostra, 3,16 gramas, multiplicado por 100%. Qual é a porcentagem agora do oxigênio? É igual ao quê? A massa do elemento na amostra. Qual é a massa do oxigênio na amostra? 0,329 gramas, dividido pela massa total, que é 3,16 gramas, multiplicado por 100%. E assim você obtém a percentagem em massa de cada elemento químico naquela amostra. Bem simples, né? Então, faça a divisão aí, 2,46 dividido por 3,6 vezes 100%, que dá o quê? Deixa eu colocar aqui o resultado. Opa! Deixa eu ver, cadê? Que dá 77,8% de carbono. Fazer o outro cálculo aqui, 0,373 dividido por 3,16 vezes 100. Eu tenho aqui de hidrogênio 11,8% e de
Oxigênio eu tenho 0,329 dividido por 3,16, certo? Vezes 100%. Eu tenho 10, deixa eu colocar aqui, 10,41%, tá bom? Então é assim que a gente determina a composição percentual em massa de uma amostra. Bem simples, né? Nada complexo, tá bom? Então, se você tiver a massa do elemento da amostra, divide pela massa total e multiplica por 100%, tá bom? Então, aí você obtém a percentagem massa do elemento da amostra. Bem fácil, né, pessoal? Se é muito fácil, então faça essa atividade aqui, ó. Calcule a percentagem massa da prata no nitrato de prata, tá bom? Opa, alguém quis falar alguma coisa aí? Professor, vou tirar rapidinho, professor. Aquela tela lá. Qual, essa? Professor, volte na tela lá rapidinho. A outra. A que o senhor calculou lá. Pois é, era essa. Essa? Lá da porcentagem lá. Essa Pera aqui. aí, essa daqui. Calma aí, só dar um print aqui rapidinho. Isso, só fazer um print aqui. Vocês têm alguma dúvida do cálculo da porcentagem? É só pegar a massa do elemento, dividir pela massa total da amostra, multiplicar por 100% e você obtém, então, a percentagem massa do elemento, tá? Na amostra, naquela amostra. Tá bom, professor, não pedindo muito, mas tem como o senhor voltar naquele slide? Qual? Nesse aqui? Aquele slide lá que o senhor estava explicando. Não, fora esse, aquele penúltimo que o senhor estava explicando, que eu não consegui acompanhar, porque eu só quero dar uma revisadinha aqui. Pois esse aqui, ó. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Mas esse aqui é da mesma forma que o senhor calculou aquele outro ou já é diferente? Não, esse é diferente, ó. Esse eu estou calculando a porcentagem. Aqui eu já parto da porcentagem, entendeu? Eu já passo da porcentagem e quero transformar ela em massa. Em massa, depois transformo em mols e depois transformo e calculo a fórmula empírica. Aqui não, aqui eu calculo a porcentagem em massa, entendeu? Quantos por cento daquele elemento está naquela amostra? Esse último exemplo que eu dei para vocês. Deu para entender ou não? Como o problema aqui não está dando a massa... Um pouco, complicou um pouquinho, professor. Oi? Eu fiquei um pouco confuso, mas vou disponibilizar o vídeo mais tarde, dá para entender. Eu ia falar aqui, mas... É porque corta um pouco quando você está explicando. Uhum. Eu entendo, ó, por exemplo, aqui, ó, olha o que eu peço para calcular. Calcule a fórmula empírica. Eu estou pedindo para calcular outra coisa. Eu quero saber o valor da fórmula empírica, tá? Que seria a fórmula de composto, indicando quantos átomos de cada elemento estão presentes ali naquele composto, entendeu? É isso aqui, ó, que eu calculei, ó, fórmula empírica, tá? Nesse tipo de problema. Aí eu parti o quê? Da porcentagem lá de cada elemento químico nesse composto. Fiz o cálculo ali, né? Como eu considerei 100 gramas, então eu posso transformar direto a porcentagem para gramas. Então, 18,59%, como eu estou considerando 100 gramas da amostra, então eu tenho 18,59 gramas de oxigênio. E assim eu fiz para os demais elementos químicos, tá? Essa foi a primeira etapa, transformar essa porcentagem aqui em gramas. Ó, mas vocês lembram bem que eu considerei a amostra o quê? A massa total da amostra como 100 gramas. Por isso que eu fiz essa transformação direta, tá? Por quê? Porque eu estou considerando a massa da amostra de 100 gramas. A segunda etapa eu calculei o número de mols. Qual a relação que eu utilizei? O número de mols se calcula o quê? Pegando a massa dividido pela massa molar. Então, eu calculei o número de mols para cada elemento químico. Peguei a massa dele ali, que a gente calculou ali direto ali da composição percentual, e dividi pela massa molar, que é a massa molar a gente encontra o valor de cada elemento ali na tabela periódica.
Então, peguei e dividi pela massa molar e obtive o número de mols de cada um desses elementos químicos. Tá? Após essa etapa de obtenção do número de mols desses elementos químicos, eu fui para a última etapa. A última etapa envolve o quê? Envolve dividir o número de mols ali que você obteve pelo menor entre eles. O menor entre eles é o quê? É 1,16. Então, eu peguei o número de mols de oxigênio e dividi pelo menor entre eles, que é o próprio 1,16. Né? Então, quando eu dividi, eu obtive um valor igual a 1. Esse valor igual a 1 é o número relativo de átomos de oxigênio ali naquela que compõe, que faz parte daquele composto. Então, eu fiz isso para todos os elementos. Ó. O enxofre, peguei o número de mols e dividi pelo número de mols de enxofre, que a gente calculou, menor, né, na verdade. E depois fiz por flúor, peguei o número de mols de flúor e dividi pelo menor, e obtive um valor de 2, tá bom? Esses são os números relativos ali daqueles átomos, e, consequentemente, então, eu produzo ou eu obtenho essa fórmula empírica aqui, que é um átomo de oxigênio, tá? Aqui, ó, só tem um átomo de oxigênio, só tem um átomo de enxofre, e tenho 2 átomos aqui, ó, representado pelo 2 átomos de flúor, tá bom? Já nessa segundo problema aqui, o que eu fiz? Eu estou calculando outra coisa, eu não estou calculando a fórmula empírica, eu estou calculando a porcentagem em massa de cada elemento químico, ou seja, qual é a porcentagem daquele elemento químico naquela amostra daquele composto, tá bom? Daí eu sei que esse eucaliptol tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né, na sua fórmula química. O que eu quero calcular é a porcentagem ali de cada elemento químico naquela amostra, tá? Eu sei que a massa total é isso aqui, ó, que é a massa total da amostra, 3,16 gramas, é o que o problema dá, tá? E o que fala? Ele diz assim que lá tem 2,46 gramas de carbono, tem 0,73 gramas de hidrogênio e 0,329 gramas de oxigênio. Então, eu já sei qual é a massa em gramas de cada elemento químico ali naquela amostra de 3,16 gramas. O que eu faço para calcular a porcentagem? Eu uso nessa relação. Eu tenho a massa do elemento químico na amostra já, ó, dada pelo problema, massa aqui, ó, já coloquei aqui. E eu tenho também a massa total da amostra. Qual é a massa total da amostra que o problema deu? Ou enunciou? 3,16 gramas. O que eu faço, então? Simplesmente divido. Pego a massa ali do carbono na amostra, divido pela massa total e multiplico por 100%. Aí eu obtenho o quê? A porcentagem em massa do carbono. Pego a massa do hidrogênio e divido pela massa total e multiplico por 100%. O que eu tenho? A porcentagem em massa do hidrogênio. Pego a massa ali do oxigênio e divido pela massa total da amostra e multiplico por 100%, então eu tenho o quê? A porcentagem em massa do oxigênio, tá bom? Deu para entender agora? Mais ou menos? Acho que deu para entender, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É porque, essa daí vai tirar dúvida na quinta-feira. É porque esse cálculo vocês vão aprender realmente na prática, tá? Isso daí não... Ele, a princípio, parece muito complexo, mas quando vocês fizerem na prática, vão perceber que é bem fácil, tá? Ok? Então, façam esse exercício aqui, ó. Assim, eu não achei tão... Tá, pode falar. Pode falar. Não, só ia falar uma coisa básica. Assim, eu não achei tão complicado, né? Dá de entender, só que eu acho assim que vai refrescar mais a memória, tipo, se for digamos assim, que uma revisão presencial. Uma pequena revisão, aí vai refrescar bem. Mas eu consegui entender tudo. Eu consegui entender essa segunda parte e aquela primeira também. Isso. Naquela primeira eu entendi. Só que tem uma pequena dúvida, mas enfim, eu vou tentar aqui. Tá bom. Qualquer coisa eu tiro dúvida lá no É que é assim, pessoal, a ideia básica dessa aula é vocês terem pelo menos uma noção, né? Aí se vocês apresentarem mais dúvidas, aí vocês levam lá para presencial,
para sanar de vez, entendeu? Então, vai funcionar mais ou menos nesse estilo. A gente sabe, né, que se na aula presencial já é complicado, ainda imagina nesse estilo, né, que é da aula online, que tem problema de internet, tem problema de conexão, um monte de outras coisas que influenciam ainda mais, né, o entendimento por parte de vocês. Então, eu entendo, mas a minha ideia é justamente essa, passar que vocês entendam a ideia principal e depois nos atendimentos eu possa reforçar isso, entendeu? Para que vocês realmente aprendam o conteúdo, tá? Então, uma atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês é essa aqui, ó, calcular a porcentagem em massa da prata, né, no nitrato de prata, tá? Como que vocês vão fazer isso? Então, já que você não tem a massa total ali dada no problema, é bem simples, ó. A massa de prata, vocês vão olhar lá deixa eu colocar aqui para expandir. A massa de prata está lá vocês podem observar lá na tabela periódica, tá? Tem a massa lá em gramas por mol. E também depois você faz o cálculo da massa total aqui, ó. Soma todas as massas dos elementos químicos aqui e você tem a massa total ali daquele composto. E depois é simplesmente pegar a massa da prata dividido pela massa total e multiplicar por 100%, tá bom? Então é assim que se faz esse cálculo de porcentagem para esse tipo de composto. Agora vamos finalizar a nossa aula falando como que a gente... Como assim? Rapidinho, antes de finalizar. Como assim que a gente vai calcular a massa total que você está falando aí? Que eu entendi assim, que eu achava que essa atividade, ser daquela mesma maneira que que o senhor estava explicando lá, tipo, eu vou pegar, né, calcular o valor da prata, aí vou olhar na tabela, ver a massa dela, vou calcular, aí depois vou calcular o mol, aí parece que é a porcentagem. Não. É que daquela maneira? Tipo, Não, essa aqui, ó, preste atenção. O que ele pede, ó? Calcule a percentagem em massa, ou seja, é do mesmo jeito desse aqui, ó. Você tem que calcular a porcentagem em massa ali de cada elemento químico. No caso aqui, o que ele pede? Somente da prata, tá? Ele não pede do nitrogênio nem do oxigênio, só pede da prata nesse composto, tá? Eu vou fazer logo aqui para vocês, senão é mais fácil, pelo menos aí vocês entendem. Eu acho que tem um problema... Verdade, pelo menos fica mais fácil. Vamos ficar mais complicado. Tá. Então vamos lá, eu vou lá na tabela periódica e vou olhar. Tá bom, enquanto isso eu vou pensando aqui. Eu vou lá na tabela periódica e olho a massa da prata. A massa da prata é 107,87. Professor, essa aula que você está dando, você vai disponibilizar depois para nós? Vou. Tá tudo sendo gravado, tá? Aí depois eu vou disponibilizar. Tá ok. 87,87 gramas. E qual seria, então, a massa do composto? A massa do composto, tu tem que somar, né? Massa do composto, do nitrato de prata, é igual ao quê? Tem quantas pratas ali? Tem um átomo de prata, né? Certo? Mais a massa de um átomo de nitrogênio. Aí tem que ir lá na tabela periódica, olhar a massa do nitrogênio, que é 14, certo? Isso aqui eu já ensinei na aula passada para vocês como calcular a massa do composto, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é calculando a massa do composto utilizando a tabela periódica, tá? Então eu utilizei a massa da prata. Tem quantos átomos de nitrogênio nesse composto? Tem só um, então eu utilizo somente a massa de um átomo de nitrogênio. Mas tem quantos átomos de oxigênio? Tem 3, então eu vou ter que 3 vezes a massa molar do átomo de oxigênio, que é 16 gramas. E assim você calcula a massa ali desse composto, tá bom? Então vamos lá fazer o somatório. 107,87 mais 14 mais 3 vezes 16, né? Então, você obtém um valor total de, deixa eu ver, 169,87
gramas. Lembrando que aqui é gramas por mol, tá? Mas como a gente está considerando um mol de cada substância, então a gente está desprezando essa quantidade, essa outra parte dessa unidade, tá bom? Então a gente só está considerando em gramas, tá? Então, essa é a massa da prata e essa é a massa do composto. Como que você calcula a porcentagem de massa? Simplesmente assim, ó, porcentagem em massa da prata. Qual é a massa do elemento químico, que é 107,87 gramas, dividido pela massa total, né, da amostra, ou no caso aqui do composto, que é 169,87 gramas, vezes que 100%. Então, façam essa divisão, 107,87 dividido por 169,87. E multiplica por 100%, que você tem um valor, então, de, deixa eu colocar aqui, você tem um valor de 63,50%. Então, essa é a porcentagem da massa ali naquele composto, né, no caso do nitrato de prata. Beleza? Facinho, né, pessoal? Não nasceu nada. Pera aí, professor, volte lá. Mas tá aqui, ó. Aí. Qual é o resultado aí, professor? 63,50. 63,50? É, 63,50. Calma aí, professor. Calma aí, calma. Pessoal, isso aqui eu já dei na aula passada, calcular a massa. Só estou prestando aqui. Você vai lá na tabela periódica e procure pela massa atômica. Essa aqui, ó, 107,87 é a massa atômica da prata. Vou colocar aqui, ó. Como eu só tenho uma prata, então eu só tenho um valor de massa atômica. Aí eu vou lá na tabela periódica e procuro a massa atômica do nitrogênio, que é 14. Eu só tenho nitrogênio, então eu considero só 14. Essa é a massa atômica do nitrogênio. E vou lá na tabela periódica e vejo a massa atômica do oxigênio, que é o quê? É 16. Mas eu não tenho somente um oxigênio. Eu tenho o quê? Tenho 3, tá bom? Então, por isso que eu multipliquei aqui, ó, 3 vezes 16, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio. Aí, para calcular a massa total do composto, eu simplesmente somo. Professor? E obtenho esse valor. A massa da prata... O professor, a massa da prata não seria 107,9? Sim, dá para fazer essa aproximação, tá? Vocês podem fazer essa aproximação aí sem problema nenhum, esse arredondamento, tá bom? Por que o senhor colocou 87? Porque assim, eu coloquei uma número exata, né? Com 5 algarismos significativos, mas você pode fazer essa aproximação, na verdade, esse arredondamento, tá? Não vai dar tanto erro assim não, tá? Então, quer dizer, se eu fizer, tipo, de acordo com o que está aqui, de acordo com a massa, vai estar certo, né? Vai estar certo. Ou vai estar errado? Isso. Vai dar certo, tá bom? Porque quando você for fazer aqui a porcentagem, vai dar um valor muito próximo ou semelhante, tá? 63,5 vai dar 63,49. Não está errado, tá? Simplesmente é uma questão ali de arredondamento, beleza? Ok. Então, vamos só finalizar aqui rapidinho nosso vídeo, aí depois vocês dão uma olhada com mais cuidado na gravação, tá? Então, aqui a gente vai agora determinar a fórmula molecular a partir da fórmula empírica, né? Ou a gente pode também determinar a fórmula empírica a partir da fórmula molecular. A fórmula molecular, como eu já falei para vocês, ela vai dar um número real, né, de átomos de cada elemento químico na amostra. Já a fórmula empírica, vocês viram que dá um número relativo, né? Um número mínimo ali, ou proporção de átomos de cada elemento composto não, né? Do composto, tá bom? Então, uma regra de conversão, né? Sempre quando você quiser obter uma em relação à outra, você deve multiplicar ou dividir pelo máximo divisor comum. Vocês lembram isso lá do nono ano? O que é máximo, mínimo divisor comum? É bom lembrarem, tá? Então, para você obter, por exemplo, uma fórmula molecular ou uma fórmula empírica de ambas, né? Por exemplo, eu quero obter uma fórmula empírica a partir da fórmula molecular. O que você vai fazer? Dividir pelo máximo divisor comum. Eu quero
obter uma fórmula molecular a partir da fórmula empírica. Você vai o quê? Multiplicar pelo máximo de divisão comum, tá bom? Então, essa é a regrinha. Na prática, como que vai funcionar? Vai funcionar desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa atividade de fixação aqui rapidinho para finalizar essa aula. A massa molar do ácido oxálico é 90 gramas por mol, tá? Então, vamos lá. Massa molar do ácido oxálico, 90 gramas por mol. Aí ele diz assim, ó, e a fórmula empírica desse ácido é o quê? CH2 oxigênio, né? Essa é a fórmula empírica. CH2, tá? Então, a primeira coisa que é você fazer é calcular a massa molar dessa fórmula empírica, tá? É a mesma coisa que a gente estava fazendo para o nitrato de prata. É o quê? Ver o número de átomos aqui, de cada elemento químico, olhar a massa molar ali na tabela periódica e depois fazer o somatório ali. Então, o carbono tem o quê? O carbono tem 12 gramas. Então, tem 12 gramas. Esse aqui é o carbono, mais a massa do hidrogênio. O hidrogênio tem 1,0 grama. Esse aqui é o hidrogênio, mais o oxigênio, que é 16. Mas eu tenho quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Grama também, tá? Que eu tenho o oxigênio. Então, qual seria o somatório dessas massas aqui? Seria 12 gramas, que é do carbono, mais 1 grama, que é do hidrogênio, e mais 2 vezes 16, 32 gramas, que dá 45 gramas, tá? Isso aqui, como é gramas por mol, eu posso considerar também gramas por mol aqui, tá? Então, como que você, então, vai obter a fórmula molecular? Você já tem o valor da massa molecular aqui, ó, que foi dado aqui no problema. E você tem o valor da massa da fórmula empírica. Para você obter, então, qual é o número que vai ser proporcional para você obter essa massa molar? Simplesmente faça a divisão. Massa molar dividido pela massa da fórmula empírica. Então, você tem massa molar, 90 gramas por mol, dividido pela massa ali da fórmula empírica, que é 45 gramas, né, por mol. De mol por mol, né, se cancela, gramas por gramas, 90 dividido por 45 dá 2, tá? Então, a massa molar, ó, então, massa molar dividido pela massa empírica, você tem uma razão de 2, tá? Então, como você tem essa razão de 2, quer dizer que você vai para calcular a fórmula molecular, a partir da empírica, é igual a essa razão aqui que você calculou, 2 vezes a fórmula empírica ali que você tem do composto, que é CHO2. Então, a fórmula molecular é o quê? 2 vezes um carbono, eu tenho, então, 2 carbonos. 2 vezes um hidrogênio, eu tenho, então, 2 hidrogênios. 2 vezes 2 oxigênio, eu tenho o quê? 4 oxigênio, tá bom? Então, é assim que você calcula a fórmula molecular a partir da fórmula empírica ali. E é claro, né, dando o dado ali da massa molar, tá? daquele composto, tá bom? Então, você pega o valor da massa molar, depois calcule o valor da massa molar da fórmula empírica, tira a razão entre os dois, divide a massa molar dividido pelo valor que você calculou da massa empírica e você vai obter, então, uma razão, né? A razão que vai dar um número relativo. Esse número relativo você vai multiplicar pela fórmula empírica, aí obter, então, a fórmula molecular, tá bom? Então, a fórmula empírica lá do ácido oxálico é CH2 oxigênio, O2, né? Como você obteve essa razão aqui entre massas molares, então você sabe que a massa molar é 2 vezes ali em unidades a massa empírica. Então, qual seria, então, a fórmula molecular? Seria CH2, H2, O4, tá certo?
Deixa eu manter aqui, depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Então, é assim que se calcula, tá? Vou parar aqui a gravação agora e tirar a dúvida.